Boa noite a todos. Sou Yara Fune, acadêmica de Engenharia Elétrica do IFNMG Campus Montes Claros. Sejam todos bem-vindos a essa palestra da Semana da Elétrica e espero que todos façam bom proveito. Antes de iniciarmos, gostaria de informá-los que o link do formulário para a presença da certificação será disponibilizado ao final do evento, na descrição da chamada ou no chat. Caso a transmissão do YouTube caia, fiquem atentos a seus e-mails que um novo link será enviado para que possamos dar continuidade à atividade. Além disso, vocês poderão fazer perguntas no chat ao longo da palestra, que ao final da mesma elas serão respondidas. Sem mais delongas, vamos dar início à palestra Matriz Energética Brasileira, ministrada por Leandro Almeida Vasconcelos. Leandro possui graduação em Engenharia Elétrica pela Universidade Federal de Juiz de Fora, mestrado e doutorado em Sistemas de Energia Elétrica, também pela Universidade Federal de Juiz de Fora. Atualmente é professor do ensino básico, técnico e tecnológico do Instituto Federal do Norte de Minas Gerais. Tem experiência nos estudos de otimização em sistemas elétricos de potência com aplicação em energia eólica, características de linha de transmissão CA em regime permanente, conflito de controles em sistemas de transmissão de energia elétrica, transmissão de energia elétrica em corrente contínua multiterminal e análise de redes elétricas ilhadas contendo fontes alternativas de energia. Agora passo a palavra para o nosso ilustre palestrante. Muito obrigado, Yara. Obrigado também a toda a equipe que vem organizando a Semana da Elétrica. Para mim é um prazer estar aqui com vocês, participando. Fico muito feliz de estar podendo colaborar de alguma forma e parabenizá-los aí pela organização do evento. É a primeira vez que vocês estão organizando e pelo que eu pude acompanhar já das palestras, das oficinas que eu vi, são muito bacanas. Então, assim, muito bacana a organização. Os temas selecionados são muito interessantes, né, para toda a comunidade acadêmica. Bom, eu fui convidado para apresentar sobre o tema relacionado à matriz energética elétrica brasileira, né? Então, em 2019, eu finalizei o doutorado e, na época, assim, eu venho, né, como a Yara apresentou, eu venho fazendo minha graduação, o mestrado e o doutorado nessa área de sistemas de potência e sistemas de energia. E, no final de 2019, eu defendi o doutorado nessa área de energias renováveis, mais especificamente um tema relacionado à energia eólica, né? Então, poder discutir aqui, né, sobre a matriz energética elétrica brasileira é muito, muito gratificante para mim. Poder discutir com vocês e poder ouvir vocês, acredito que mais que uma palestra é uma conversa, né, da gente poder interagir sobre o tema. Antes da gente seguir, né, com o significado, né, de a gente ver sobre a matriz energética elétrica brasileira, só fazendo uma pequena revisão aqui, né, sobre o Sistema Interligado Nacional, que é o SIN. A gente às vezes ouve no jornal, dependente de qual jornal você está assistindo, a gente ouve falar sobre o Sistema Interligado Nacional. Então, esse sistema, ele vem, com o passar dos anos, ele vem sendo atualizado. O ONS, que é o Operador Nacional do Sistema Elétrico, ele atualiza com frequência esse mapa do Sistema Interligado Nacional, e esse mapa pode ser encontrado no próprio site do Operador Nacional do Sistema. E lá a gente consegue ter uma noção de como que é o sistema elétrico brasileiro. Então, se a gente vê, né, a gente já tem uma noção territorial aí do tamanho do Brasil, e a gente vê que está tudo conectado, tudo interligado, o sistema todo malhado. Então, se faltar luz lá, por exemplo, se determinado gerador, não sei, lá no Nordeste falhar, às vezes um gerador que está trabalhando lá embaixo pode suprir energia para aquela demanda que está sendo necessitada lá no Nordeste e por aí vai. Então, esse nosso sistema, atualmente, ele é todo malhado, né, como vocês podem ver na imagem, e isso conectando
sistemas, assim, subsistemas, vamos dizer dessa forma, com características distintas. Então, assim, a gente tem demandas distintas. A gente tem a região sudeste aí com uma característica, né, principalmente do ponto de vista industrial, residencial, é uma demanda muito grande comparada, por exemplo, à região norte. E aí a gente, da mesma forma, também tem um sistema de geração que é muito diversificado. E quando a gente pega para fazer estudos sobre os sistemas elétricos brasileiros, uma questão até que é interessante já de destacar é que os estudos brasileiros, eles são muito bem, como é que eu posso falar? São muito bem... o pessoal gosta dos estudos brasileiros justamente pela dimensão do sistema do Brasil, né? Porque a gente vai comparar, às vezes, com o sistema de países europeus, né, que são sistemas menores, que são sistemas com uma característica muito peculiar. E o Brasil, assim como outros países, Estados Unidos, Canadá, China, que tem um território muito extenso, tiveram que diversificar a sua matriz energética, o seu sistema de transmissão, para poder atender a toda essa demanda de forma segura e com a melhor qualidade e com eficiência da melhor forma, né? Então, esse é o Sistema Interligado Nacional, esse é o Horizonte 2024 que eu apresento. Então, lá pela definição do Sistema Interligado Nacional, a definição dele, né? Um sistema de produção e transmissão de energia elétrica, e ele é um sistema hidrotermoeólico de grande porte, com predominância de usinas hidrelétricas e com múltiplos proprietários. Então, já de início, a gente vê pela definição do ANS, né? Essa definição de hidrotermoeólico. Até um tempo atrás, a característica era citada como apenas hidro e termo, né? Justamente porque o sistema brasileiro, como a gente vai ver mais um pouco à frente, ele é majoritariamente, a matriz energética dele, até um tempo atrás era maior ainda, mas ainda assim, majoritariamente, a característica da matriz energética elétrica brasileira é de um sistema vindo de geração hidrelétrica, e com as termoelétricas, lógico, dando o suporte necessário ali, seja regional ou seja dependendo da sazonalidade em que o sistema está operando. E além disso, agora vem a parte do eólico, né? Eu não sei se vocês estão acompanhando os noticiários aí, conforme eu vou falar lá na frente. Agora em julho, agosto, a gente entrou no período de safra de ventos, que é chamado, né? Que é o período que mais tem, em que o perfil de geração eólica ele alcança os recordes de geração. E atualmente no Nordeste, a eólica tem feito uma diferença muito grande, e lógico, como o sistema ele é todo interligado, isso acaba, né, trazendo uma contribuição para todo o sistema nacional. Então, só trazendo aqui uma evolução do sistema de transmissão, como ele era desde 1960, então dava para ver ali em Minas um pouco, né, de como que era. Em seguida, ali na região sudeste, a malha ali foi aumentando. Em 2000, ali a gente já tinha um sistema malhado ali, conectando, né, o sudeste com a região sul, com a região nordeste, mas ainda assim a região norte ali estava um pouco isolada. A partir de 2010, 2016, como que estava, e em 2025 a previsão de como que está aí desse sistema interligado nacional, ele chegar nesse patamar aí de sistema malhado, né? Então, como eu disse para vocês, se a gente for pegar a dimensão do sistema elétrico brasileiro, ele tem uma dimensão continental. Então, se eu for comparar, por exemplo, com a dimensão da Europa, né, digamos, tanto de dimensão geográfica quanto de dimensão em termos de construção do sistema elétrico, o sistema brasileiro ele é aproximadamente igual ao tamanho da dimensão do sistema elétrico europeu. Então, assim, logicamente, a gente tem muito mais características, muito mais especificidades, muito mais diferenças, né, que o sistema tem que agrupar ali para conseguir trabalhar dessa forma. Então, né, lógico, quando a gente vai para fontes de energia, a gente vai falar um pouco de divisão integrada. Existe uma divisão, né, só em termo conceitual aqui, em termos de fontes renováveis e fontes não renováveis de energia.
Então, né, como a própria figura aí já está dando um pouco a direcionar, né, sobre a questão do que é benéfico e o que não é benéfico. Então, como o próprio nome diz, né, pela definição. Então, essas fontes não renováveis, elas são passíveis de se esgotarem, né, por serem utilizadas com velocidade bem maior que os milhares de anos necessários para sua formação. Então, o petróleo, gás natural, carvão, todas essas fontes, né, vamos dizer assim, todas essas matrizes, elas demoraram milhares de anos para sua formação. E aí, com o passar dos anos, né, principalmente depois da Revolução Industrial, que começou a utilizar esses combustíveis fósseis para utilizar como fonte de energia, né, energia de forma geral, e em seguida, mais especificamente para energia elétrica ali, foi tendo um consumo muito alto dessas fontes, né? Principalmente, vamos dizer assim, em países em que a gente não tem muito a disponibilidade de recursos naturais renováveis, a utilização desses recursos não renováveis é gritante. Então, se a gente pega para analisar um perfil de consumo, de geração de energia de países europeus, de alguns países asiáticos, a gente vê que, principalmente até uns anos atrás, o perfil de geração basicamente era de energias não renováveis. Então, assim, era um absurdo questão de consumo, né, relacionado a petróleo, gás natural e principalmente energia nuclear. E isso não só tem a questão que é ruim pela a questão deles se esgotarem, né? Então, existem estudos falando que daqui a 20, 30 anos, se continuar com esse consumo que vem sendo utilizado aí dessas matrizes não renováveis, existem estudos mostrando que daqui a algumas décadas não vão ter mais esses recursos disponíveis, né? Então, como que vai ser? Como que está essa preocupação em relação a isso? E aí, mais na frente, a gente vai discutir também questões relacionadas ao ponto de vista ambiental, né, de sustentabilidade. Essas fontes não são ideais, elas poluem, né? E ainda tem o risco, por exemplo, de acidentes relacionados à energia nuclear. Nós temos alguns exemplos igual Chernobyl, e, enfim, outros acidentes, igual também no Japão, até pouco tempo atrás, houve acidente, e isso tudo não é o ideal de se trabalhar. Então, essa questão da energia não renovável, né, de um lado, como se fosse um lado mais sombrio ali. Deixa eu só tomar uma água aqui. Em seguida, né, passando então para as fontes renováveis, a definição dela está relacionada, são aquelas fontes cuja reposição pela natureza é bem mais rápida que a sua utilização energética, né? Ou cuja gestão pode ser feita de forma compatível com as necessidades de sua utilização energética. Igual está dando exemplo ali de cana-de-açúcar, resíduos animais, humanos, industriais. Então, exemplos de energias renováveis, né, que se renovam, que a gente tem, que a gente já está acostumado a ver aqui no Brasil. A hidroeletricidade, a energia eólica, que a gente vai discutir um pouco mais à frente, né, que ela vem crescendo aí em números, não só internacionalmente falando, mas aqui no Brasil, ela vem crescendo em números bastante interessantes. A energia solar fotovoltaica, né, que também vem tendo um destaque, uma importância muito grande no sistema brasileiro. E a biomassa, né, que aí, igual está dando o exemplo da cana-de-açúcar. E aí uma outra questão, né, que a gente vai conversar ainda hoje, que eu venho acompanhando em alguns noticiários, e aí até para quem acorda mais cedo no domingo aí, que gosta de assistir um Globo Rural, de vez em quando está passando algumas reportagens muito interessantes, né, de produtores rurais que estão utilizando de resíduos animais e resíduos de plantação para produzir, para ter a sua autoprodução de energia, né? Então, ao invés de depender da concessionária de energia, e lógico, de ter um gasto ali muito alto com esse consumo de energia elétrica, eles estão utilizando desses artifícios, né, de utilizar de resíduos vegetais, cana-de-açúcar, de outras fontes, assim como de resíduos de animais, que antes havia essa preocupação de onde ia jogar fora esse resíduo, né? E hoje tem vários estudos aí, tem várias
práticas, vários locais que estão utilizando esses resíduos animais para a produção de energia. Então, assim, é uma forma sustentável, né, de você aproveitar esses resíduos para você conseguir produzir a sua própria energia. Além disso, eles apresentam o que a gente chama de características estatísticas e estocásticas de formas cíclicas durante períodos de tempo. Então, quando a gente vai trabalhar, né, igual o ONS, a EPE, que é a Empresa de Pesquisa Energética, a Eletrobras em si, né, vai trabalhar com estudos relacionados aos próximos anos, né, seja de consumo ou seja de geração de energia. São utilizados modelos estocásticos, né, com base em histórico, né, do perfil ali de chuvas, no histórico de chuvas, no histórico de ventos, histórico de como que é o perfil ali solar de determinadas regiões, e tudo isso contribui para previsões de geração. E esse estudo de previsão de geração vai mostrar ali, lógico, para a gente ter uma visão mais à frente do que vai ser necessário. Por exemplo, assim, a gente vai ter uma demanda X, e aí como é que, até daqui a alguns anos, quando a gente tiver essa demanda X, a gente vai ter essas fontes aí trabalhando a todo vapor para suprir essa energia, vai ser necessário expandir esse sistema de geração. Então, tudo isso são baseados nesses modelos de estocásticos aí, principalmente relacionados a fontes renováveis de energia. Então, e no Brasil, né, como é que está esse perfil de fontes de energias renováveis e não renováveis? Quando a gente pega para analisar na ANEEL, isso tomando base já o ano de 2021, lógico que essas porcentagens de mês em mês elas costumam variar alguma coisa, então pode ser que vocês venham em algum momento aqui da apresentação que a eólica ali esteja 10,8, em outro momento esteja 10,5, então é porque, logicamente, o sistema ele vai atualizando isso automaticamente. Então, né, atualmente, em 2021, como é que está o sistema, como é que está a matriz energética elétrica brasileira? Então, de cara, a gente consegue ver aqui que, majoritariamente, o perfil ainda é muito a demanda, né? O perfil ele é majoritariamente hidrelétrico, né? 58,3 aproximadamente aí da geração elétrica brasileira, ela tem a característica de geração aí através da geração hidrelétrica. Em seguida, né, a gente tem a eólica que já está atingindo índices aí igual a 10,8% de geração. Posteriormente, né, a gente tem aqui a biomassa com 8,7%, a questão do gás natural ainda está ali com 8,4%, o petróleo com 5,1%. Em seguida, né, a gente tem ali com 3,6% as pequenas centrais hidrelétricas, né, com esse perfil de geração de 3,6%. E aí a gente vai, né, para de carvão mineral, a fotovoltaica e a nuclear. Logicamente, o ideal, né, da gente trabalhar, a princípio, né, quando a gente vê esse perfil de geração, o ideal seria a gente zerar esse quantitativo de energia não renovável, né, esse relacionado a gás natural, petróleo, carvão, mineral e nuclear, justamente pela questão de eu estar consumindo um recurso ali que futuramente ele pode esgotar, e relacionados aos outros pontos que a gente já discutiu aqui, que é relacionado à poluição do meio ambiente, relacionado, né, a mudanças climáticas que estão acontecendo aí, todas essas questões, e logicamente também porque como esses recursos estão cada vez mais escassos, eles estão ficando cada vez mais caros, então quanto mais você depende deles, maior vai ser esse custo de geração, e logicamente esse custo vai para o consumidor, então mais cara vai ficar a sua conta de luz, e maior vai ficar então esse custo relacionado à geração dessa energia. Então, quando a gente entra lá na ANEEL, né, eu vou falar com vocês, até um tempo atrás chamava de BIG, né, que era o Banco de Informações de Geração. E a ANEEL, ela atualizou o portal lá, que é o sistema, agora é o Sistema de Informações de Geração da ANEEL. É um portal muito bacana, eu sugiro vocês acessarem lá, que é chamado do SIGA.
Então lá dá para ter ideia de como está a capacidade de geração do Brasil, o resumo por estado ali, como que está, as usinas e os agentes de geração. Então, assim, não só por curiosidade, amanhã ou depois, né, vocês vão estar no mercado de trabalho, trabalhando, por exemplo, em alguma concessionária de energia, ou trabalhando em alguma empresa na área de geração de energia elétrica, ou se não, na área acadêmica, né? Então, por exemplo, assim, eu vou trabalhar com energia renovável, eu quero saber o perfil de geração eólica, eu quero saber o perfil de geração solar fotovoltaica, eu quero saber o perfil de geração da hidrelétrica, como que está. Então, através desse portal, eu consigo verificar todas essas questões, então fica a sugestão aí de vocês acessarem esse portal. E aí eu entrei nele essa semana, quando eu estava preparando a apresentação, para pegar alguns dados mais atualizados, né? Então, atualmente, o sistema brasileiro ali de renováveis, né, está em torno ali de 83,21%, e de não renováveis ainda está ali em torno de 16,79%. Então, né, dessas renováveis, a gente tem uma característica ali que é de biomassa, a gente tem a hídrica, a solar fotovoltaica, a eólica, e essa elétrica, né, algumas pessoas, né, ainda não sabem, mas ela é relacionada ao movimento das marés, né, a gente tem uma usina elétrica aqui no Brasil, e as não renováveis aí que lógico, o interesse seria, quanto mais a gente conseguir renovar a geração, né, vamos dizer assim, quanto mais a gente conseguir diminuir esse nível de geração não renovável, melhor seria para o sistema elétrico. Então, né, aqui isso está lá no site do ONS, como que está atualmente de hidrelétrica. Em 2025, qual que é a previsão do sistema de geração, né, dessa matriz energética elétrica nacional, ela atingir quais níveis, quais porcentagens, né? Então, de hidroelétrica, em 2021, atualmente, né, cerca de 63,5%, e a ideia ali é atingir níveis ali de 59,5%. Eu não vou passar por todos, né, mas só um destaque aqui, a eólica, em 2021, 11,2%, em 2025 tem a previsão de chegar a 13,1%, a solar fotovoltaica, em 2021, está com 2,4%, e a previsão é chegar ali até 3,5% ali de toda a matriz elétrica. E aqui tem outro dado do PDE 2030, que eu acessei essa semana, que é o Plano Decenal de energia elétrica, né, de expansão de energia elétrica. Então, que a própria Eletrobras faz esse estudo, então, né, para soltar as informações a respeito do plano de metas, né, de geração de 2020, como que está em 2030, qual que é a previsão de chegar, né? São valores ali aproximados do que eu falei com vocês anteriormente. Então, aqui, né, só dando um destaque, a hidrelétrica planeja-se aumentar a geração, a eólica planeja-se também ter um salto ali de 15,9%, para eu chegar a 32,2 ali, mas o que? A solar a partir de 3,1 para 8,4 e assim por diante, para chegar isso até 2030, conseguir esses índices aí que são bem interessantes. Eu trouxe esse outro gráfico aqui, né, que traz, além dessas outras que a gente que eu destaquei anteriormente, tem uma previsão também desse PDE 2030 de autoprodução de geração distribuída. E aí o que é interessante a gente observar aqui, né, é que a solar fotovoltaica, quando a gente fala muito de autoprodução, né, a produção por si mesmo, né, a gente vem muito primeiro à cabeça a questão de solar fotovoltaica. Se hoje eu, que tenho um perfil residencial, eu quiser gerar energia, qual que seria o mais fácil, né, o acessível para eu poder instalar? Seria solar fotovoltaica. Isso, então, tanto residencial quanto industrial, o pessoal está investindo muito em solar fotovoltaica. E tem também a da biomassa, que, como eu destaquei para vocês aí, muitos pequenos produtores que antes, né, utilizavam, às vezes, a cana-de-açúcar, o resíduo, ou se não, resíduos animais mesmo, resíduos industriais, que antes estavam indo para o lixo ali, estavam sendo descartados na natureza, agora estão sendo utilizados aí para benefício próprio, né, de geração. E aí, quando a gente pega para analisar
a participação das fontes na capacidade instalada da geração centralizada, é interessante a gente observar aqui, né, que a hidrelétrica ela vem diminuindo aqui de 2005 até 2030, a previsão, né, de utilização dessa hidrelétrica. E aí a gente já vai discutir mais à frente, né, por que é interessante, por mais que a hidrelétrica seja renovável, e aí eu faço já uma pergunta para o pessoal responder aí no chat e participar. Por mais que ela seja renovável, por que é interessante eu não depender tanto dela, né? Por que o sistema brasileiro, que é majoritariamente hidrelétrico, por que não é interessante eu depender, se ela é renovável, por que não é interessante eu depender exclusivamente dela? Então eu quero ver a resposta de vocês aí, que daqui a pouco a gente vai discutir. Eu estou vendo mais ou menos o chat aqui, o pessoal está falando... O Jonas está perguntando, Brasil, tem algum local que utiliza energia geotérmica? Qual o potencial energético eólico em Minas Gerais? São questões que a gente vai discutir aí no final. Então, quando a gente pega a evolução da capacidade instalada e essa renovabilidade, a gente partir ali de 2021 até 2030, é interessante a gente observar, né, lógico, esses destaques aqui relacionados a... Primeiramente, né, essa questão da eólica, que ela está aumentando esse perfil de geração aqui, né, de 9% está indo para 14%, a solar também de 2% está indo para 3%, e aí, mais o que... E tem a autoprodução, né, relacionados a esses renováveis aí, que a gente já vem discutindo também até aqui a importância que elas possuem. E aí, né, nesse PDE 2030 tem um mapa geral aí da expansão de energia, de como que está, o que prevê de geração. E essa tabela ela traz um apanhado aí, né, de vantagens e desvantagens das fontes aí, que estão relacionados, né, com cada fonte dessa. Então, a hidrelétrica, né, está falando ali, vantagem, abundante, limpa, renovável, de baixo custo. Desvantagem, dependente das chuvas, construção cara, demorada, alagamentos e alterações no ecossistema. Então, acompanhando aí o chat, eu estou vendo que o pessoal está falando ali, né? O Jonas está falando a falta de água, de chuvas, interfere diretamente na produção das usinas. Então, o Lucas está falando, ficamos reféns de fatores climáticos. A Fabiana, porque nós temos outros recursos tão bons quanto o hidrelétrico. Então, assim, todos esses pontos são verdades, né? Cada um falou um pouco aí, essa questão da dependência da chuva, né? A gente está, igual no final ali, eu vou trazer algumas notícias para a gente poder discutir, que a gente está passando por uma crise hídrica, né? De regime de chuvas aí que está assustador nos últimos anos. Então, se o sistema ele é majoritariamente hidrelétrico, se a gente passa por uma crise dessa, como que faz? E a gente não tem outras fontes de geração. A solução, se não tem outras fontes de geração, é corte de carga. E aí é o que aconteceu, né, anos atrás, lá em 2001, se eu não me engano, foi apagão. Se você não tem outras fontes e você está tendo uma demanda ali, o operador nacional do sistema está lá verificando como que está a demanda em tempo real lá e como que está a geração, e está vendo que não vai suprir ali, o sistema pode entrar em colapso, automaticamente o operador nacional do sistema, uma das medidas emergenciais lá é corte de carga. Então, se a sua matriz energética elétrica não for diversificada, não for da melhor forma possível diversificada, né? Isso que eu estou falando, principalmente utilizando fontes renováveis, você fica refém desses fatores climáticos, desses fatores, né, você está dependendo ali do regime de chuvas, ou do regime de vento, ou do regime de sol, né, de radiação solar, de como que está acontecendo. Então, por isso que é importante a gente diversificar. Nenhuma fonte... qual que é a fonte ideal, né? Isso não existe uma fonte ideal. Vai existir uma fonte ideal, lógico, para cada região. Agora, pegar uma e falar que é a melhor, não tem, porque cada região tem a sua característica. A gente aqui no norte de Minas, a gente tem
Tem à disposição a questão da irradiação solar, né? Mas a eólica é tão boa quanto. Mas e se eu construir um parque eólico aqui em Montes Claros, será que vai ser interessante? Agora, por exemplo, da mesma forma, se lá no litoral, né, na região nordeste, que eu tenho bons regimes de vento, é interessante eu construir parques eólicos, né? Agora, parque solar vai ter a mesma capacidade de geração, então todos esses fatores são fatores importantes de se discutir, de se estudar, né? Então, tem a termoelétrica aí falando, né, as vantagens, é que ela é não intermitente, a construção rápida, instalados próximo ao consumo. Então, assim, é interessante você termoelétrica, falar que, de certa forma, é interessante, uma medida ali emergencial, você está precisando de gerar energia ali emergencialmente, uma construção rápida. Infelizmente, você tem que apelar, às vezes, para uma termoelétrica, mas, assim, tem a grande, colocar na balança, né, a questão dessas desvantagens ali, porque elas são poluentes, tem o alto custo de operação e manutenção, então o que vale mais a pena? Então aí vem as outras fontes, né, vem a eólica, vem a fotovoltaica, que são fontes renováveis e que estão abundantes aí, que são energias limpas, renováveis, e que podem ser instaladas aí próximo ao consumo. Só que a grande desvantagem está relacionada tanto à eólica quanto à fotovoltaica, está relacionada à sua característica intermitente, né? Então, muitos estudos elétricos aí vêm se relacionando a esse problema de você lidar com essa questão da intermitência, né? Então, se eu pegar uma curva de geração eólica, por exemplo, em um dia, pode ser que em determinada hora eu tenha um perfil de geração eólica que está lá em cima, alguns minutos depois parou de ventar, e aí esse perfil de geração cai lá embaixo. Então, assim, se eu tiver um parque eólico numa região ali em que esse parque eólico está alimentando determinada região próxima, se estiver dependendo exclusivamente desse parque eólico, ou, né, de uma usina fotovoltaica próxima ali, e aí, né, no caso, a região, o sol ali está ok, mas determinado horário já não está mais ok, e aí essa intermitência, como que ficam esses impactos aí em estudos, no funcionamento e na operação do sistema elétrico? Eu que trabalhei com eólica, é um problema muito grande quando você está trabalhando com eólica e você você tem um perfil de geração, né, um histórico de ventos ali, essa questão do perfil estocástico, né? E aí, de repente, você faz um perfil de geração ali, uma previsão de geração, de acordo com a época lá, você está contando com aquela geração, e aí a demanda, ao mesmo tempo, está alta ali também, e aí, de repente, esse perfil de geração ali, de uma hora para outra, cai. Então, como lidar com isso no sistema ele operando ali em tempo real? Né, o pessoal lá do ONS, lá, eu não sei se vocês já viram lá como é que fica a central de operação do ONS, que tem um painel enorme lá, né? E aí o pessoal fica maluco lá, o pessoal que trabalha, os engenheiros de operação de tempo real, eles ficam doidos, porque como que você vai lidar com essa característica intermitente? Então, eu estou discutindo todos esses pontos para poder levantar essa importância de você trabalhar com essa matriz energética e elétrica o mais diversificado possível. E, lógico, se você conseguir trabalhar com ela com a característica renovável, melhor ainda, né? Então, eu venho trazendo até esse ponto, que é os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né, lá da ONU, o sétimo que aparece, está relacionado a essas metas, né, de energia limpa e acessível para todos, até 2030, assegurar o acesso universal, confiável e moderno, né, com essas energias renováveis, de forma a aumentar a taxa de eficiência energética da economia e reforçar essa cooperação internacional aí, de facilitar pesquisas e tecnologias de energia limpa. Então, o que se espera com esse plano de desenvolvimento aí, plano de expansão da energia elétrica, né, até 2030? Espera-se um crescimento da micro e da mini geração distribuída, contribuindo aí com uma porcentagem de 4,6% até 2030. Então, aí 85% da matriz elétrica será renovável até 2030, é a projeção, né, se os investimentos continuarem sendo realizados. 10% da expansão por meio de modernização de usinas hidrelétricas. E aí só um destaque, né, que eu pulei ali, 47% da expansão decenal virá de fontes eólicas e solar. Então,
a importância que tem, né, principalmente a eólica e a solar, nessa questão da matriz energética elétrica nacional. E aí, justamente, foram duas fontes aí que eu destaquei para trazer para a apresentação para a gente poder discutir, né? E aí, na geração distribuída, o número de sistemas fotovoltaicos está aumentando. Então, se você pegar para analisar ali um gráfico, né, desde 2012 até 2019, eu vejo que o número de sistemas fotovoltaicos aí vem aumentando, assim, de uma forma muito interessante. A questão de energia gerada no Brasil, né, 1,9% da energia gerada no Brasil vem de usinas fotovoltaicas em operação. Além disso, das usinas que são sendo utilizadas em construção, né, um número aí de 2,683,623,95 ali quilowatts de energia que vem sendo, né, de projeção de construção, e também de quilowatt aí que vai ser a projeção de ser construído aí nos próximos anos. E aí eu faço um agradecimento especial ao pessoal da empresa Júnior, a Electron, que alguns dados, né, eles compartilharam aí e eu achei bastante interessante. Eu até trouxe para a apresentação aqui para poder utilizar. Então, de acordo com o INPE, aí, o território brasileiro recebe mais de 2.200 anos de insolação, né, uma quantidade equivalente a 15 trilhões de megawatts. E quando a gente vai analisar com isso, né, a gente pega o mapa de Minas aí, esse mapa atual aí dá para a gente ter ideia, né, principalmente quando a gente olha aqui para a região do norte de Minas, né, essa questão de insolação, de radiação média, varia de 5,5 a 6,5 kWh por metro quadrado. E aí, quando a gente compara com regiões como a Alemanha, lá né, a de radiação, a média lá é 3 kWh metro quadrado, e mesmo assim a geração solar fotovoltaica lá é utilizada de forma muito mais ampla, né? Então, por que aqui se a gente tem todo esse sol disponível, essa radiação solar disponível, por que a gente não está utilizando, né? Essa notícia saiu lá no estado de Minas recentemente. Então, Minas tem grande potencial de energia fotovoltaica e atualmente é líder desse mercado aí, com quase 8 mil conexões na rede elétrica da CEMIG. E aí, né, para a nossa região aí tem a notícia aí de 20 de maio de 2021, que o BNDES financia o maior complexo de energia solar em construção na América Latina, e aqui pertinho, em Janaúba, que o pessoal está investindo aí em energia solar fotovoltaica, muito bacana. E dando prosseguimento, né, a outra fonte aí que eu queria destacar a eólica, que ela vem crescendo em índices aí muito interessantes. Então, o Brasil, atualmente aqui, né, ele vem em terceiro, quarto, quinto, sexto, sétima posição aí de capacidade total instalada. Então, conforme a gente vai ver, em termos de capacidade de vento, o Brasil, assim como a solar, o Brasil, quando se compara com outros países aqui, a gente tem uma capacidade de geração eólica absurda, mas assim, ainda assim a gente ainda não está entre os primeiros, né? Vamos dizer assim, a gente está em sétimo, tá bom, mas assim, a gente poderia estar melhor, né? Poderia estar investindo mais nessa fonte de energia renovável. Então, a gente vem acompanhando a evolução da capacidade instalada ao longo dos anos, né, comparando desde 2005, quando começaram ali, né, principalmente alguns parques eólicos sendo construídos, e a gente vem analisando aí, com o passar dos anos, 2021, como que a gente está, a gente vem com uma curva exponencial aí crescente, que é bem interessante de se analisar, que é com a evolução da capacidade instalada em megawatts relacionado à energia eólica. E quando a gente pega para analisar né, as principais localidades, atualmente a região Nordeste ela é líder de produção de energia eólica, a região Sul, né, vem em segundo lugar ali. Na região Sudeste a gente tem um parque eólico que é no norte do Rio de Janeiro, quase na divisa com o Espírito Santo, em Santa Clara, lá em São Francisco do Itabapoana, a cidade. E aqui, né, lá já aqui perto, já no sul da Bahia, a gente tem um parque eólico também em Caetité. Mas o ideal de se construir, né, os parques eólicos é em regiões litorâneas,
a questão do perfil de vento, né, de você conseguir os maiores índices de geração de energia eólica, eles são conseguidos quando você instala esses parques eólicos em regiões litorâneas, e aí por características, né, climáticas, o Nordeste ele tem um potencial eólico que é bem interessante. Além disso, né, tem os parques eólicos offshore, que são chamados, que são aqueles parques eólicos que são construídos no oceano, em que os índices de vento são maiores ainda quando comparados com índices de vento que estão na parte continental, né? Então, em alguns países europeus, né, como por exemplo, Holanda já vem investindo nisso. O que acontece? A parte territorial, eles já construíram vários parques eólicos, então assim, já às vezes já não consegue mais instalar parque eólico, então eles estão indo lá para o oceano e estão construindo parque eólico offshore, e estão gerando lá no oceano, onde tem um potencial de vento muito interessante, e trazendo essa energia para ser conectada ao continente, e está com sucesso total. E aí o Brasil está investindo, a Petrobras está investindo em pesquisa, até o projeto do meu doutorado, a pesquisa lá que eu fiz, era relacionada a esse projeto, que é a interligação do primeiro parque eólico offshore no Brasil, dele ser instalado aqui na região Nordeste, e aí, basicamente, meu trabalho era detectar o melhor ponto de conexão desse parque eólico no continente, qual que era o melhor ponto de eu conectar esse parque eólico de forma a garantir a máxima geração possível ali, né? Então, aqui vem trazendo um perfil de geração eólica em 2020, que ela vem cada vez aumentando aí, e aí eu queria pegar essa curva para fazer uma análise muito interessante, porque o que acontece? Se a gente pegar para analisar aqui, dos meses de janeiro até dezembro, como que fica o regime de chuva nesses meses aí? Onde que eu tenho um regime de chuva com maior intensidade e que, logicamente, meu recurso de geração de hidrelétrica ele vai ser mais efetivo? Se eu pegar o regime de chuva aqui, né, principalmente desses meses de janeiro, fevereiro, março aqui, ele vem alto, né? Aí ele vem baixando aqui no período de seca, e chega em novembro, dezembro, esse regime de chuva vem aumentando. Então, igual a Nicole respondeu ali, de dezembro a janeiro, né? Então, se eu pegar para analisar o período de chuvas, essa curva em vermelho aqui, né? É interessante observar o seguinte, que o eólico, ele é o complementar, né? Justamente esse perfil de geração do eólico, ele é o complementar da hidrelétrica. Então, daí está a importância de você conseguir diversificar a sua fonte a sua matriz elétrica brasileira, né, no caso. Porque no período em que eu tiver o regime de chuva ali com um período de seca, é justamente o período em que eu estou ali no período que é chamado a safra dos ventos. É o período de maior geração eólica, é esse período justamente que coincide aí com o período de seca. Então tá aí a importância de você investir nisso. Então, né, enquanto o fator de capacidade mundial aí é aproximadamente 34%, o do Brasil é 40,6%, 59%, né? Isso está relacionado ali à capacidade de vento que você tem no local, a capacidade de parques eólicos que você constrói e o quanto de porcentagem que você consegue gerar de aproveitamento de geração de energia. Então, assim como a solar fotovoltaica, a eólica, ela tem... No Brasil, a gente tem uma possibilidade, uma capacidade de geração que é absurda, né? E aí tem as vantagens, né, de você conseguir utilizar a eólica como melhor custo-benefício na tarifa de energia, baixo impacto ambiental, questões relacionadas à fixação do homem no campo. E aí vem a notícia, né, que agora, no dia 6 de agosto, não sei se você estava acompanhando o noticiário aí, que falou que as eólicas aí bateram um novo recorde, né, gerando 104,4% de toda a demanda de energia do Nordeste. Então, no dia 6 de agosto, a energia gerada pela fonte de energia eólica aí, conseguiu gerar energia suficiente para o Nordeste, para alimentar a demanda do Nordeste por um dia inteiro, e ainda sobrou essa energia para exportar. Então, assim, vem galgando aí índices cada vez maiores aí, né, com a construção de novos parques eólicos, com estudos relacionados à eficiência de geração eólica, então vem alcançando índices cada vez maiores aí.
E aí, para finalizar a palestra, né, de hoje, a nossa discussão, eu venho trazendo alguns noticiários que saíram, inclusive, essa semana aí, relatório da ONU sobre clima e alerta vermelho, energias fósseis destroem o planeta. Então, relatório da ONU sobre o clima responsabiliza a humanidade por aumentos de fenômenos externos. Então, o relatório da ONU que saiu essa semana, ele vem indicando que a temperatura do planeta, né, já subiu 1 grau, e aí se o ser humano parasse agora de continuar de gerar isso, seria 1,5 graus daqui a alguns anos, e que, assim, se conseguir manter o acordo lá que foi feito lá no Tratado de Paris, lá em 2015, se eu não me engano, que a temperatura ali, mesmo assim, daqui a alguns anos, ainda assim vai aumentar 2 graus. Isso tudo vem trazendo impactos que a gente está vendo, né, de seca, de em alguns lugares, igual no sul do Brasil, o pessoal está vendo nevar, está achando bonito, né, lá nos Estados Unidos, Canadá, fazendo mais de 40 graus. Então, assim, tudo isso são fenômenos climáticos que estão vindo principalmente relacionados a essa questão da ação do homem, né? E aí vem a pergunta, é interessante a gente investir em fontes não renováveis, em combustíveis fósseis? É interessante a gente investir, né, em leis aí, essa questão toda que está sendo discutida aí da privatização da Eletrobras, que está sendo discutida essa questão de facilitar a construção de termoelétricas. São perguntas que a gente tem que, nós como profissionais, temos que refletir sobre esses temas, né? É interessante a gente investir em não renovável ou renovável. Eu acho que essa resposta aí está bem fácil para a gente poder acompanhar. E aí, né, outros noticiários aí relacionados às usinas hidrelétricas em Minas Gerais enfrentam a pior crise hídrica nos últimos 91 anos, diz a ONS. Crise hídrica afeta resultados de geradores. O que fazer para evitar nova crise energética e não deixar a luz tão cara? Então, né, não é apenas investir em fontes renováveis. E aí, vai investir na hidrelétrica? Não, o ideal é você, lógico, pode investir na hidrelétrica, tendo potencial para investir, mas o ideal é você diversificar sua matriz energética com fontes que tem um potencial muito, muito grande, né, como a gente discutiu aqui, que é a solar fotovoltaica, e a eólica, que vem cada vez mais aí crescendo internacionalmente, né? Tanto a gente vê aí que os países lá fora vêm investindo nisso cada vez mais, tem metas, né, de construção, de chegar da matriz energética elétrica, atingir índices e porcentagens altíssimas de geração renovável, né? Principalmente eólica e a solar fotovoltaica. Então, está essa discussão aí para a gente fazer essas reflexões com base nessas notícias aí que são desse ano, que são dessa semana. Eu acho que mais do que nunca esse tema relacionado à matriz elétrica aí, ele tem se tornado mais do que uma preocupação nossa, né? Uma preocupação para a humanidade a gente discutir. E nós, como engenheiros eletricistas aí, profissionais da área, temos total responsabilidade e capacidade de mudar esse cenário e de fazer o pensamento das pessoas mudarem, de mudar esse cenário e fazer a gente, né, encontrar um caminho renovável aí de sustentabilidade, de geração com mais eficiência, de forma limpa e abundante, da melhor forma possível. Pessoal, é isso, eu acho que eu falei dentro do tempo que foi programado aí, certo, Nicole e Yara? E aí eu fico à disposição de vocês. Muito obrigado. Enquanto isso, eu estou lendo os comentários no chat aqui. Muito bacana, o tema é muito atual e bem... A gente tem que ter uma capacidade de discussão, de reflexão em relação a esses pontos que é muito interessante. Tem algum local no Brasil com energia geotérmica? Pelo que eu me recordo, não. Assim, pelo perfil de geração nosso, não. Igual eu estava mostrando lá no início, a apresentação lá está relacionado mais à biomassa, a hídrica, solar, eólica, e é um pouco diferente a de elétrica, né, que é aquela relacionada ao movimento das marés.
Acho que são só essas as perguntas. Viu? Tá ótimo. Muito obrigado, pessoal. Foi um prazer colaborar aí com vocês. Me coloco à disposição aí para futuras discussões aí. Muito obrigado, sucesso para todos vocês Nós aí que e agradecemos. parabéns mais uma vez aí. Nós que agradecemos a sua participação, a sua colaboração. Muito obrigada pelo conteúdo. Excelente, viu? Leandro, então é isso. Nós agradecemos muito a sua participação. Excelente palestra, muito bom conteúdo. Então, está encerrado. Muito obrigada pela participação de todos. Amanhã é nosso último dia. Esperamos todos vocês. Até mais. Um abraço, pessoal. Tchau, tchau.